Bom dia, meus amigos. Hoje, 30 de julho, amanhã é o último dia do mês de julho, 31. Eu quero deixar apenas aqui um recado para as pessoas compreender que tem muita gente que ainda está voando no tempo. Olha, o que está acontecendo no nosso Brasil não é o problema nem de direita e nem da esquerda. Isso aí é coisa que já tinha que acontecer. Porque segundo está escrito na Bíblia, que quando estivesse mais próximo do fim dos tempos, ia acontecer muitas coisas. Era fome, era guerra, tribulação social. É o que está acontecendo. Só que muita gente não olha, só olha para o lado político. Só olha para o lado político e não é mesmo assim. Jesus deixou bem claro que passará o céu e a terra, mas as palavras dele tinham que se cumprir. Então, será que é culpa de algum partido político? É não. Tem nada a ver nem com a direita e nem com a esquerda. O que está acontecendo no mundo é apenas um cumprimento profético do qual foi profetizado ainda quando Jesus estava pessoalmente. Ele deixou bem claro. É você pega a Bíblia e vê lá em Mateus 25, 31, onde fala nas guerras e em tudo que há de acontecer. Então o mundo tem que passar por isso mesmo. Tem que passar por vexame. Quantas pessoas não estão morrendo por causa dessa guerra? Quantas pessoas não estão indo na rua clamando por justiça por causa dessa tarifa? Pois é, mas isso aí o povo só acha que é o lado político, mas não é o lado político. O que está acontecendo é porque a profecia tem que se cumprir mesmo. Doa quem doer, chora quem quiser chorar, mas tem que passar por esse ato, porque Jesus não veio aqui anunciar mentira. Ele veio anunciar a verdade. E a verdade, ela tem que reagir mesmo, tem que trabalhar. Mas aí existem muitas pessoas que se dizem religiosos, sábios e conhecedores das palavras, que em vez de estar preocupado com o exato que está acontecendo do sermão profético se cumprir, não, está preocupado com política, fazendo escândalo na rua, os próprios religiosos. A preocupação do povo religioso desse tempo que estamos vivendo é isso aí. É na rua ficando protestando, falando conversas nécias, se levantando contra os próprios irmãos, que a partir da hora que você se levanta contra um patriota de um país em qual a gente habita, você está se declarando o próprio traidor. Em vez de ajudar, está atrapalhando. Então, vamos erguer a cabeça e vamos afirmar. Irmão, Jesus deixou nas suas cartas, não foi nem só num livro, em vários livros. E tem que acontecer mesmo. Ainda vai vir coisa pior, isso aí é apenas um começo. Isso aí não é nada não, tem coisas piores que ainda vai vir, vai existir uns decretos pesados ainda contra a nação. Então, isso aí é apenas tá começando no começo de uma batalha, de uma tribulação, que já tá deixando já o povo preocupado demais. Mas mais coisa vai vir pior. Porque o segundo que está em Tessalonicenses tem coisas piores ainda que vai vir. Muita gente está pensando que o diabo ainda não vai sentar num trono para dominar. Vai. Muita gente falava por aí que o diabo era o Lula. O diabo é o Lula, é quem vai acabar com as igrejas. O Lula é quem vai fechar a igreja tal. E o Lula até hoje nunca fechou nenhuma igreja. O Lula sempre apoiou tanto o lado católico como o lado protestante, ele sempre apoiou. E hoje, o que está acontecendo é as pessoas que dizem que são da direita traindo a própria pátria. Eles estão provando que eles é quem estão trabalhando para afundar o próprio país. Porque isso não era para acontecer. Agora, por causa de quê? Por causa de um erro de alguém que fez o erro no passado e não quer assumir os seus erros. E está em busca de ajuda em um país que não tem nada a ver com as questões de outro. Então ele está provando que ele é que são um verdadeiro traidor. Aí o que é que eles entendem de direita? Nada. O povo não são mais bobo, não.
Quando se fala em direita, se fala em respeito, em responsabilidade. Que eu saiba, direito é assim, é pessoas que negociam, que compram e pagam, que reagem com competência, sem andar com mentira, que fala a verdade. Isso é que é direita. Mas a pessoa que diz que é direita, que entende direito e anda fazendo uns escândalos social, traindo a própria pátria onde ele habita nela, ele está contra a nação dele. Que tipo de gestão, que tipo de patriota é esse, traidor da pátria? Ainda tem gente que está dando a mão por ele. Essas pessoas que dão a mão por ele não têm conhecimento de nada também. Nunca leu uma palavra nem da Bíblia, nem nas costas na Bíblia. Não entende de nada. Entendeu? A história de Lula é diferente. Lula é igualmente José. A história de Lula está baseada em José do Egito. José do Egito sofreu tanta calúnia, tanta humilhação, foi vendido como escravo pelos irmãos, entendeu? Foi preso, mas depois foi escolhido como governador daquela nação. Aí você para pensar e olha para a situação do Lula, que foi a mesma coisa. Lula foi esbarrado para não correr por aquela política passada, mas não fugiu dos seus compromissos, reagiu com competência, foi preso e continua dominando. Então é o mesmo caso de José do Egito. Ele é um vencedor. E quando a pessoa é vencedor, não tem quem ganha dele, não adianta. Não adianta a pessoa se levantar contra alguém que tem uma força muito forte ao lado que nem ele percebe de onde vem essa força. Mas quem está lá fora na pesquisa, meditando, está entendendo muito bem que a força que está com ele é uma força do alto. É uma força que ninguém aqui na Terra tem esse poder e nesse privilégio. É por isso que ele é um vencedor. E enquanto os da direita estão perdendo, porque estão querendo levar na mentira, na traição e na covardia. Entendeu? Então, o que está acontecendo no nosso país e em todos os países é apenas um sermão profético que está escrito em Mateus 25:31 a seguir, do que tem que acontecer no mundo. Não é negócio de história de homens aqui não, foi Jesus que falou que o mundo ia passar por grandes aflições, o mundo ia passar por grandes tribulações, mas ele deixou bem claro que isso era mistério que acontecesse, mas não era o fim não, era apenas um começo. Só que as igrejas que se diz pregador da palavra não estão preocupados com esse tipo de coisa, estão preocupados mais com política. Isso não era para acontecer nesse povo que se diz cristão. Eu acho que eles não sabem nem o que é ser cristão. Eles acham que ser cristão é estar na rua fazendo escândalos, é estar na rua politicamente falando em partido. Aí eles estão enganados. Isso aí eles estão provando que eles são os verdadeiros falsos profetas. Tá na cara, só enxerga quem não quer. Eles mesmos estão se declarando os maiores falsos profetas que era de vir antes de Cristo. Entendeu? Então nós estamos cheios de falsos profetas usando as redes sociais com mentira, usando o nome de Deus para incriminar um próprio homem que ninguém nunca viu, que foi o criador de tudo que há, que ele é que é dono de tudo, aqui ninguém tem nada. E tem gente que tem a cara de pau de usar o nome de Deus, dizendo que Deus falou com ele que fulano ia morrer, porque não ia vencer um ano e nunca deu certo, porque é mentira. Quantas pessoas não já postou vídeo nas redes sociais dizendo que o Lula não chegava a dominar o Brasil mais, porque Deus tinha dito para ele que ele ia morrer naquele ano de 2022 e nunca aconteceu nada, porque é mentira. São as pessoas usadas pelo Satanás para andar mentindo com o nome de Deus. Esse povo tem que procurar reconhecer seus erros e fazer como se consertar e se arrepender com ter tempo, que é o certo. Não é ficar usando o nome de Deus em vão para estar levantando calúnia contra o próprio Deus, que é o pai de tudo, que é o dono de tudo, que aqui ninguém tem nada. É isso aí. Aonde está a sabedoria desse povo religioso? Aonde está a sabedoria desses pastores que dizem que conhecem tanta palavra de Deus? Eles estão se declarando os maiores falsos profetas que já tem escrito na Bíblia que era para levantar. Entendeu? Que é o que está acontecendo. E muita gente não lê essa parte. Muita gente não olha para essa parte na Bíblia. Dentro da igreja. Hoje, quando você vai para uma igreja, para um evento religioso, só se fala em política. Só se fala em partido. O povo deixa de pregar a palavra da verdade, onde há briga espiritual,
para falar em campanha partidária, onde há contenda, inveja, roubo e até morte, entendeu? Mas aí esse povo estão dizendo o quê? Que eles não conhecem de verdade, de direita, coisa nenhuma. Eles estão provando que são os verdadeiros falsos profetas que era para vir antes de Cristo, da volta dele. É isso aí, um abraço. E o que eu estou dizendo é a pura verdade. Medite lá em Mateus 25, 31 e vê se eu estou certo ou se eu estou errado. Isso que está acontecendo no mundo não tem nada a ver com política, nem da direita, nem da esquerda. O que está acontecendo no mundo é o cumprimento da palavra de Deus que o próprio Senhor falou ainda pessoalmente, que era para vir muitas as coisas. Tribulação global, tribulação social, maremote, entendeu? Vendaval, fome, peste, terremoto, que é o que está acontecendo em Mateus 25, 31, o qual ele profetizou. Não tem nada a ver com política, ok?